O divórcio entre Donald Trump e Elon Musk parece mais um espetáculo teatral do que qualquer coisa. Só que enquanto você tá aí perdendo seu tempo com fofoca, vendo eles trocando farpas e lavando roupa suja em público, por trás disso tem um fator muito mais crítico que afeta diretamente o seu bolso. O Musk rompeu supostamente com Trump após criticar o chamado Big Beautiful Bill, que é um projeto de lei polêmico que vai aumentar radicalmente os gastos do governo e a dívida pública americana. Mas afinal, o que é esse projeto? O que é o Big Beautiful Bill? O projeto oficialmente chamado de One Big Beautiful Bill Act é um pacote gigantesco que mistura cortes de impostos agressivos, gastos massivos, bilhões para investir no muro para criar na fronteira, planos previdenciários para bebês que nascem nos Estados Unidos, tudo isso financiado com uma elevação gigantesca do teto da dívida americana. O impacto estimado desse pacotão seria algo entre 2,6 e 5 trilhões de dólares até 2034. Eu acho que o impacto vai ser muito maior se você eventualmente contar impactos indiretos. Musk chamou o Big Beautiful Bill de uma aberração nojenta, muito porque esse impacto gigantesco sobre o déficit meio que anula todo o trabalho que ele vinha querendo fazer com o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental. A treta foi escalando cada vez mais e agora os dois ficam lavando roupa suja em público, que virou um barraco, parece Big Brother. E o Trump não apenas quer aprovar o Big Beautiful Bill, como ele recentemente deu uma declaração surpreendente sobre o teto da dívida, concordando com uma das principais adversárias políticas dele, a senadora democrata Elizabeth Warren, que é a maior inimiga do Bitcoin lá em Washington DC, liderou a operação Choke Point 2.0 e perseguiu ferozmente as empresas de Bitcoin e cripto durante o governo Biden. Vamos assistir. But Elizabeth Warren and various other people would like to see that. Her whole career, she wanted to see it terminated, gotten rid of, not being voted on every 5 years or 10 years. And the reason was because it's so catastrophic for our country. And I always agreed with her. There was one thing I agreed with her on. Trump inesperadamente concordando com Elizabeth Warren sobre eliminar de uma vez por todas o teto da dívida. Você quer uma sinalização mais clara de que é inevitável a impressão de dinheiro será infinita porque eles não têm outra solução e, por consequência, cada vez mais combustível para ativos escassos como o Bitcoin vai ser injetado no sistema? Pois é. E, por mais incrível que pareça, mesmo diante desse cenário de expansão monetária desenfreada, tem alguns investidores que continuam temendo, achando que a gente está perto do topo do preço do Bitcoin. Semana passada, inclusive, na Bitcoin Conference em Vegas, o Saifedean, que escreveu o livro Padrão Bitcoin, um dos nomes mais respeitados do Bitcoin no mundo inteiro, deu uma entrevista para Natalie Brunell e fez uma declaração um pouquinho polêmica que assustou muita gente e eu confesso que me assustou também, mas vamos conferir exatamente o que foi que ele disse. You know, I think we're getting toward the very shaky ground of the top and the fall from it. Historically, I think so. I mean, historically, this is usually the time when we get the top. Between 1 year and 18 months after the halving. But Historically. we're actually underperforming the last halving cycles. Like we should be up higher in terms of the price. Well, so. yeah, if you measure from the time of the halving, but the difference is that usually the bull market would have started just before the halving. But now we had a significant bull market well before the halving. So that's why it looks like we're underperforming since the halving. But, you know, since the bottom, we were up from, 15K to 109. That's not inconsiderable. 110, I think we hit is the highest. 111, I think. 112. Yeah. 112, yeah, I think 112 is the highest. So 115 to 15 to 112. That's sevenfold. So you don't think we're going to like 200K this year? No, we might, but I think there's a good chance we go over 200K. But I think we're getting to that point where it's going to be very volatile both ways. Likely, you know, we're going to get to that that vertical side, that vertical part of the curve where it goes up The a lot. blow-off top Yes, kind the of blow thing? off top. We It never goes really up a got lot that. and then it crashes. I mean, Yeah, we didn't get it last time because we kind of had two, and then there Yeah. was the China Mina ban in the middle. Yeah. But realistically, still, it was 12 to 18 months after the halving where the top happened. Okay. Well, So what about the macro side? I mean, don't you think there's like a big print that's incoming because there's going to be enough tremors in the financial markets and the treasury market that they're going to have to come in and liquefy, and that's going to be great for Bitcoin? maybe,
But people have been saying that for a very long time. People have been expecting that for a long time. It may happen, but ultimately, I generally still fall back on my thesis that Bitcoin marches to its own drumbeat. Tá aí, você pode assistir de novo, você vai perceber que primeiro o Saif concorda com a Natalie que sim, o Bitcoin pode disparar e passar dos 200 mil e chegar naquela fase do paredão vertical, do blow off top, como eles chamam nos Estados Unidos, mas que isso é um terreno instável que pode vir seguido de um crash. Então, ele, de certa forma, concorda com a gente que ainda não chegou na fase exponencial que ela pode sim vir. Mas o que ele fala e que eu acabo tendo que discordar é que, basicamente, ele está assumindo que só porque nos outros ciclos passados o Bitcoin atingiu um topo entre 12 e 18 meses após o halving, que dessa vez algo assim aconteceria. Outra coisa que eu tenho que discordar é quando ele fala que o Bitcoin meio que marcha ao seu próprio ritmo, independente do que acontece no cenário macro. E a gente olhando para trás, olhando para os ciclos passados, fica muito claro que o cenário macro importa, principalmente a injeção de liquidez no sistema. Quanto mais liquidez for injetado, mais o Bitcoin dispara. Quanto mais liquidez for retirado do sistema, mais o Bitcoin tende a contrair de preço. Historicamente foi assim. Se vai seguir, se não vai, ninguém tem bola de cristal. A gente tem que aguardar para ver. Mas eu lembro muito bem, porque me machucou bastante financeiramente falando, quando em 2021 a gente estava ali no período do topo duplo, como ele falou, né, beirando ali os 69 mil, e todo mundo estava num hype absurdo, numa euforia. Eu, inclusive, achando que o Bitcoin ia passar dos 100 mil, ia disparar eternamente. E eu estava all-in com todo o meu patrimônio em Bitcoin. E eu abdiquei da minha renda, fui empreender e fiquei sem renda. E aí o bear market, quando o Federal Reserve começou a subir juros, teve a subida de juros mais agressiva da história, ali no final de novembro de 2021, início de 2022, o Bitcoin derreteu dos 69 e foi até os 16, ali, o fundo que atingiu quando a FTX quebrou em novembro de 2022, um ano depois. Portanto, falar que liquidez não importa, que o Bitcoin marcha ao seu próprio ritmo, me parece sem sentido. E ao que tudo indica, parece que a gente está realmente às vésperas de um verdadeiro tsunami de liquidez sendo injetado na economia global. Como vocês viram, o Big Beautiful Bill está aí, o Trump falando de acabar de uma vez por todas com o teto da dívida, enfim. Onde você acha que isso vai parar? Eu acredito que é um sinal claro de que a impressora está entrando no modo turbo. Duas mentes brilhantes recentemente deram palestras que explicam muito bem esse fenômeno de uma forma absurdamente clara, e é disso que a gente vai falar agora. Primeiro eu vou trazer para vocês um trecho da palestra do Arthur Hayes. Arthur Hayes, para quem não conhece, é o ex-CEO da BitMEX, e ele deu essa palestra na conferência Token 2049 em Dubai. Nesse trecho que eu vou mostrar para vocês, o Arthur menciona uma peça crucial que todo mundo deveria ter no radar para monitorar quanto de liquidez vai ser injetado no sistema e quando. O chamado índice MOVE, que é um índice que mede a volatilidade de títulos públicos na economia. E ele prevê com exatidão quando que os governos vão ser obrigados a intervir e acelerar a injeção de liquidez no sistema. Vamos assistir. So, what did we learn that we can apply to the current situation? There's an index called the MOVE Index. It measures bond market volatility. If there's anything that you guys take away from this presentation, is this is the thing that you need to watch to understand when financial authorities will step in and print more money. So when this index gets at about 140, you have immediate response from policymakers. Back in 2022, this index hit about 140. Janet Yellen swung into action and essentially printed $2.5 trillion. Now, quantitative easing is a bad word. Everybody in this room knows it means money printing. Everybody outside this room who's a crypto investor knows it means money printing. And we know that money printing means inflation. And if you're a democratically elected politician, inflation is death. It means you do not get reelected. And so you can't have the Federal Reserve or the Treasury doing something that everybody knows is inflationary. We know what quantitative easing means. Buy bonds, stock market rips, inflation goes up, wealth inequality expands, people get upset, and they vote in another party. Can't do that. We have to do something else, something a bit more tricky. The people aren't going to understand that it's money printing. So that's why everything you see out of the Treasury technically isn't quantitative easing. It's something else, but the end result is there's more dollars, more yen, more euros, more yuan in the system, and Bitcoin pumps. So after April 2nd, Liberation Day, when the tariffs were announced, by the end of that week, the MOVE index hit an intraday high of 172. It has hit that level almost 3 times past history during the global financial crisis and one other time. So this was a oh fuck moment. Shit is about to break. And what did we say about what happens when this index hits 140? We get an immediate policy response.
Bessent went on television on April, I think, 10th or 11th to Bloomberg, and the journalist asked him, the Fed is keeping money tight. The financial markets, there's issues. Trump called it, I think, queasy or something. What are you, as a Treasury Secretary, going to do to help the markets? And he responded, I have this thing called buybacks. But I'll get to them in a second. And subsequently to that date, April 9th, that weekend, we have been up only. I'll show a chart in a second, up about 30% since that date. But again, what have we reaffirmed here? We have to learn. 140 on the MOVE index, immediate policy response. The second it hit 140, Jamie Dimon, CEO of BNY Morgan, gets on television at CNBC, says Trump's a fucking retard in his own very politically correct way. Trump immediately pivots. Tariffs are paused for 90 days for everyone except China. Bessent gets on the speaking tour talking about how he's going to do buybacks and how that's going to restore the integrity of the U.S. Treasury market. And Susan Collins, the Boston Fed governor, went on and gave an interview with Financial Times stating that the Federal Reserve stood ready to do whatever it took to make sure that the financial markets were well functioning. Again, this is all subsequent to 140 on the MOVE index. It's the only thing you guys take away from this presentation is that level. And so if you don't understand buybacks, there's a very simple explanation. Essentially, it's a budget-neutral, supply-neutral way for the U.S. Treasury to influence how much leverage is given to marginal buyers of Treasury debt. And so what they do is they issue a new bond, they take those proceeds, and they buy an older bond. Now, this is important because there's a large section of Treasury traders, these hedge fund managers, and what they do is they buy a bond in the cash market, they sell a futures contract, and they wait for that very narrow spread to collapse. And if you apply a lot of leverage to that, you can make good money. So the gating factor in how much they can do, how much they can show up at the auction and buy, is how much leverage the banking system can give them. And this is how liquidity is pumped into the market. So yes, technically speaking, a buyback is not quantitative easing. It is not money printing. It does not really influence the amount of dollars in the system, but the second order effects are positive for dollar liquidity and obviously for our bags. Pois é, como o Arthur deixou extremamente claro aqui, talvez seja cortina de fumaça você ficar acompanhando aí brigas entre Donald Trump e Jerome Powell, presidente do Fed, sobre corte de taxa de juros, porque parece muito mais sensato e inteligente, do ponto de vista estratégico, para o governo americano usar o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que responde diretamente para o Trump, para simplesmente adotar essa estratégia dos buybacks e injetar liquidez no sistema, sem todo o custo de capital político que está atrelado a você cortar juros e oficialmente causar inflação de uma forma que o povão todo entende. Quando você faz quantitative easing, o QE, você cortando juros, imprimindo dólares, todo mundo já entendeu que isso causa inflação, todo mundo sabe que a inflação causa desigualdade social e as pessoas sofrem mais e acabam votando no outro partido, como ele falou. Então, não perca tanto tempo olhando o M2 e falando sobre possivelmente corte de juros mudarem o rumo da economia e serem necessários para o Bitcoin, porque de fato pode ser que eles já estejam com a faca e o queijo na mão para injetar quanta liquidez for necessária no sistema através dessa outra forma sorrateira dos buybacks, que, como ele explicou muito bem, basicamente dá mais alavancagem, capacidade de alavancagem para os bancos e os hedge funds para comprar treasuries. Outra palestra fenomenal que aconteceu recentemente foi da Lynn Alden lá na Bitcoin 2025 em Vegas. A palestra se chamou Nothing Stops This Train, nada para esse trem, e nela a Lynn deixou claríssimo que a gente chegou a um ponto crítico onde basicamente os Estados Unidos não têm mais como desacelerar o crescimento da dívida e a impressão de dinheiro. Vamos assistir. When you look at what the Fed, what their tool is to control credit growth, it's mainly interest rates. If they want to slow down the economy, slow down credit growth, and try to slow down inflation, they jack up interest rates to try to make borrowing less attractive. On the other hand, if they want to accelerate things, they tend to lower interest rates. The problem is that, many decades ago when federal debt was low and most of the money creation was coming from private sector, whenever they raised interest rates, they would slow credit growth. They would slow the private sector faster than they would blow out fiscal deficits. The problem now is that now that they have over 100% of GDP, which only happened in recent years, when they raise interest rates, they ironically increase the federal deficit at a faster pace than they slow down private sector credit growth. Basically what that means is they don't have brakes anymore. The train, nothing stops this train because there's no brakes attached to it anymore. One of my last slides is to emphasize the Ponzi nature of the system.
basically the way the system's constructed, and by the system I mean central banking with fractional reserve banking built on top of it, the whole fiat system we've been kind of operating under for over a century, it relies on constant growth. It's like a shark that can't stop swimming, otherwise it drowns, ironically. It's a system that has to keep increasing. These are century-long charts. And so my main point with these charts is we've actually seen this story before. We've gone through something like what we're going through now in the US one time in the past, and that was around the 1940s. So the reason that debt growth is so smooth historically is because when they do finally run into something that actually challenges it, they rotate the whole system around, and we're going through it for the second time. So basically, you have a private debt bubble buildup, and then you hit zero interest rates. So you can't keep adding more and more on to the accelerating private debt growth. And then what happens is you find yourself levered 50 to 1, and you start to unravel. And how do you unravel a system that's levered 50 to 1? The short answer is you don't. You just print more base units, is how they always handle it. So what that happens, they switch over to federal debt growth, and they switch over to running massive federal deficits, so that even as private sector debt levels eventually kind of mellow out for a period of time, it keeps growing on the public side. And that tends to be more inflationary, and that tends to be more persistent. Because as we get to the point that I mentioned before, when the Fed raises interest rates to try to slow any of this down, they blow out the federal deficit at a faster rate than they slow down bank growth. So basically, we're completely off the tracks now. A dívida americana agora é tão gigantesca que se o Federal Reserve sobe os juros numa tentativa de desacelerar a expansão do crédito no setor privado e assim conter a inflação, o que acontece é que as despesas com juros sobre a dívida pública crescem tanto que o déficit aumenta e a inflação piora ainda mais. Nothing stops this train, ou seja, a única solução é continuar injetando mais e mais liquidez no sistema até o momento em que ele cair de podre, mas ninguém vai deixar ele colapsar agora, se é possível injetar e imprimir mais, para empurrar para a próxima administração. A impressão é inevitável, meus amigos. Agora, se ainda depois de ver esses dois vídeos você continua concordando com a tese lá do Saifeddin sobre potencialmente a gente estar chegando próximo do topo, então eu tenho mais um vídeo para te mostrar. Recentemente, a mesma brilhante Lynn Alden foi no podcast e quando perguntaram para ela sobre se a gente estava próximo do topo ou não, ela explicou por que ela concorda comigo e por que ela acredita que a gente ainda está bastante longe do topo e quais, mais importante ainda, quais indicadores ela monitora para chegar a essa conclusão. Vamos ver. And so, but I look at, my favorite metric is market cap to on-chain cost basis. Basis, okay, what is Bitcoin market cap? That's easy to measure, price times supply. And then you look at on-chain cost basis, which is basically pricing every coin at the time it last moved on-chain, which statistically mostly means the time it went to or from an exchange. Those are the biggest moments for that metric. And that creates kind of a psychologically important number. It's also basically, it's kind of like volume adjusted market cap in a way. Because, and the analogy I use, if you have 20 houses on the street and none of them have sold in a few years, and one of them sells for double the price they last sold at, you'll generally see that all the other homeowners mark up their real estate to the level that new one sold at. But that's the illiquid price. That's like, 5% of those houses moved and the whole street's now twice as valuable. But it's not clearly the case that if 10 of those were to sell, they would all sell at that higher price. And Bitcoin's obviously a much more liquid asset than that, but there's still a part of truth to that, which is if you get a really quick price move to a new level, if it does start to unlock a lot of existing supply, that price is not necessarily maintainable at that new high level in that window. But if it kind of reaches a price level and then spends 6 months or 12 months or 18 months chopping along at that level for a period of time, and the cost basis goes up and a lot of volume and a lot of liquidity has occurred at that new level, then that's a more meaningful liquid kind of price level for the asset. And so during prior multi-year peaks, we can call them bubbles, I suppose, because you kind of had a few years of a bear market afterward, they hit very high levels by that metric. Currently, we've not hit anywhere near the levels that are historically associated with multi-year drawdowns. There are times we hit, I would call it moderately frothy. So for example, in March 2024, which was the near-term aftermath of the launch of the US spot Bitcoin ETFs. So there's a little bit of a fervor there, a little bit of a rapid price jump. We briefly touched new highs at something like 73,000. And that metric got a little bit frothy, but it was nothing like one of those, multi-year periods. And then we did end up consolidating for like 7 months, which makes sense given the moderate froth we had. Then, sort of to your point, right after October when we had an election in the US,
much more favorable environment to Bitcoin. That was kind of a catalyst, but that was after a 7-month consolidation. We were in a pretty good space valuation wise. We jumped up to, what was it, 107,000 or 108,000 thereabouts, and that reached similar levels of like moderate froth. So again, from November until April, May, we were in this consolidation phase, which makes sense. A multi-month consolidation for a little bit of froth. We eventually worked past that. We've touched new highs. We pulled back a little bit. So overall, I think we're not at like bear market depths of like depression, but we don't have characteristics of multi-year tops. And so I look at other things. I look at like the age of coins moving on the network. I look at Bitcoin in relation to what's going on in macro. I look at the MNAV, so the market value to net asset value of publicly traded Bitcoin treasury companies. Nothing right now is indicating extremely high froth levels. I think we're more in like a mid-market type territory. Do you still think we will have 4-year cycles, or judging by different players involved and ETFs and Bukele's and Trump, do you think we could indeed spin off those 4-year cycles? The short answer is I don't know, but the longer answer is I do think that our cycles will change in the sense that there's a couple reasons for that. One is I think partially, not entirely, but partially, I think the 4-year cycle was an illusion. The period of time from like Bitcoin, the lows of a cycle to the high of a cycle, that number actually changed pretty significantly in those cycles. Even though you kind of had one big peak per cycle, how long it took to reach that peak would vary quite a bit, and the direction you go along the way. And in the U.S. and kind of therefore globally, because of its global reserve currency status, the U.S. has historically gone through roughly 3-year liquidity cycles, and Bitcoin correlated with those pretty well also. So it was just kind of like this cadence somewhere between the halving and the U.S. liquidity cycle. I think those two things are both factoring into it. But now, as the assets kind of reach the institutional and sovereign level, and as mining, new block rewards are a much smaller share of coins that people can buy. It's more about what price will unlock existing long-held coins. That matters more. I do think that overall the 4-year cycle, which is based on the mining block reward cycle, I do think that will keep diminishing. And I wouldn't really use that as a reference anymore. I would instead look at it in terms of hype or depression cycles, which are the types of metrics I just talked about. Are they elevated or are they very low? What does global liquidity look like? What maybe political catalysts have happened that might be good or be a headwind for the network? And is the current kind of valuation level appropriate given the broader environment around it? And that's how I would analyze it. Less focus on cycles, more focus on just is this moment frothy or not. And my guess is that we'll see more prolonged but less explosive movements. Now, we could hit a turning point where you do get another explosive moment. And if I imagine how the end of this quote unquote cycle looks, I have to kind of look at the leveraged Bitcoin companies and say, well, maybe it kind of hits a little bit of temporary escape velocity, gets really frothy for a period of time. A lot of less well-managed companies enter the space, don't term their debt out very much. And of course, leverage is how you kind of blow something up that otherwise is pretty sound. And then we roll over and you get forced selling by some of the worst managed companies in the downturn. So that's kind of what I see on the horizon for a potential end of cycle catalyst, but it's too early to say. And I would just treat every cycle as different. Pois é, a Lin destaca métricas claríssimas como custo de base on-chain, dormência nas moedas na rede, indicando que a gente não está numa fase de euforia típica de um topo de bull market, mas sim muito mais numa fase de consolidação prévia a um novo movimento de alta. Então a gente está aí no meio do ciclo, talvez no meio do bull market, ainda falta aquele ponto do blow off top, como o Saifedean e a Annette Brunel falaram, onde o preço entra no paredão vertical. Pode ser que isso não aconteça, seja uma alta mais longa, que nem ela falou, mas pode ser que a gente entre num ciclo de euforia, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Outro insight muito legal dessa entrevista foi quando ela questiona se de fato os ciclos de 4 anos vão continuar existindo e se, ela foi além, se eles têm realmente a ver com o halving, com a recompensa do bloco, com a mudança na oferta do Bitcoin, na escassez do Bitcoin. Talvez, ela traz esse insight e eu achei muito legal, talvez eles tenham muito mais a ver com os ciclos de liquidez de 3 anos do dólar. Eu acredito, sinceramente, que os ciclos não têm muito a ver com halving e olhando daqui para frente, cada vez menos vai ter impacto sobre o preço.
Não acho que a gente vai ficar observando ciclos de 4 anos como a gente viu no passado. Então, galera, recapitulando. Primeiro, o governo americano acabou de aprovar um pacotão fiscal que vai aumentar o déficit de 2,6 a 5 trilhões, números oficiais, até 2034. Os números não oficiais, eu acho que o impacto pode ser muito maior. 2. Donald Trump está concordando publicamente com Elizabeth Warren, uma das suas maiores rivais políticas, sobre exterminar para sempre o teto da dívida americana. Extremamente bullish. 3. Arthur Hayes deixou claro que no dia 2 de abril, Liberation Day, quando Trump anunciou essas tarifas, o Move Index, o famigerado Move Index que ele tanto fala, atingiu o assustador nível de 172 e imediatamente o Trump pausou todas as tarifas, exceto para a China. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, saiu num roadshow dando entrevista tudo quanto é lugar, falando que tinha ferramentas, cartas na manga para não deixar o sistema colapsar, e o governo começou a intervir. E ele falou também sobre a artimanha, a manobra secreta que eles teriam para injetar liquidez no sistema de forma sorrateira, sem ser identificado pela população como impressão de dinheiro que causa inflação, que causa desigualdade social. Depois a gente viu a Lynn Alden explicando de forma claríssima e irrefutável que o trem fiscal americano está sem freio e que não importa se o governo na Casa Branca é democrata ou republicano, a única coisa que importa, a única coisa que eles podem fazer é continuar imprimindo cada vez mais e mais e mais dinheiro. Porque, como ela disse, se o tubarão parar de nadar, ele se afoga. A Lynn também mostrou que a gente ainda está bem longe do topo, dos níveis de euforia típicos de um topo de bull market, e que a alavancagem ainda também não está naqueles níveis que a gente observou ali no final de 2021, no final de 2017, longe disso. Por esses motivos, eu estou extremamente convicto que a gente ainda tem bastante chão pela frente e que os próximos meses podem ser cruciais e mudar sua vida e a minha, porque o Bitcoin pode disparar dos patamares atuais para, quem sabe, mais de 200, mais de 300 mil dólares até o final desse ano e quem sabe ir ainda além no ano que vem. Pois é. Você tem duas opções. Você pode continuar seguindo uma estratégia 100% conservadora, fazendo seu DCA, então stay humble, stack sats, né? Acumulando seu Bitcoin com disciplina. E eu te garanto que com 100% de certeza o seu futuro vai ser próspero e abundante. Agora, se você concorda comigo que essa decolagem está autorizada e se você quiser fazer um movimento um pouco mais arrojado com inteligência, sem sair se alavancando em corretora e ser pego desprevenido, virar sardinha e para ser liquidado no curto prazo, você pode fazer esse movimento mais arrojado com um risco calculado usando opções. E isso pode ajudar você a acelerar muito o seu crescimento de patrimônio. A escolha é sua. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria de opções e como que ela pode te catapultar para uma nova realidade financeira, assiste esse primeiro vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição, que é um vídeo que eu postei há mais ou menos um mês e meio atrás, onde eu explico a tese nos detalhes. Agora, lembrando, se você prefere uma abordagem mais conservadora, não há nada de errado com isso. Segue firme no seu DCA, a chance de dar merda é 0. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e responde aqui nos comentários que eu quero saber quando você acha que a gente vai atingir o topo desse ciclo e qual vai ser o preço no topo. Beleza? Até o próximo vídeo. Vejo vocês em breve. Falou!